Esta é a aula número 7 e nesta aula nós vamos falar um pouco sobre a aliança mosaica, né? Já Deus ampliando um pouco o conceito de lei, de aliança onde existem mais mandamentos, né? Então é uma aliança muito importante que Deus faz através de Moisés, né? Essa aliança ela é falada, né, a partir do momento que Deus ele tira o povo de Israel do Egito. Ela está narrada no livro de Êxodo. E no capítulo 19 nós vemos Deus ele falando a Moisés, né, e anunciando aos filhos de Israel a respeito desta lei, né? Veja o versículo 3 do capítulo 19, diz: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou ao monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Quando o povo saiu do Egito, né, tinha uma mistura de povos, né? Tinha os filhos de Israel, mas tinham também alguns egípcios, alguns estrangeiros que foram juntos também. Mas Deus ele faz aliança com os filhos de Israel, né? Isso é uma coisa importante. A aliança ela foi dada aos filhos de Israel, que hoje é o povo judeu, né? O povo que até hoje sobreviveu desde aquela época. Hoje é o povo judeu, né? Os filhos de Israel. O mediador dessa aliança ele foi Moisés. Isso é bem claro, a palavra de Deus ela mostra isso. Ele quem faz essa mediação entre Deus e o povo, né, para a aliança. E o sinal dessa aliança ele é o sábado, né? Veja lá em Êxodo 31, 16 e 17, diz assim: Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Veja lá, é, ele é um sinal, né? Veja, entre mim e os filhos de Israel, ele é um sinal para sempre. Veja, o sábado ele é eterno, o mandamento do sábado ele é eterno, e ele é entre Deus e os filhos de Israel. É um mandamento que ele foi dado aos filhos de Israel por aliança perpétua, né? E algo interessante também da aliança mosaica é que existe uma testemunha, que são os céus e a terra, né? Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, fala sobre isso, que Deus ele toma o céu e a terra por testemunha. Eu vou ler esse texto aqui, é um texto que ele é importante, né? Olha aqui que diz, Deuteronômio 30, 17. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que havia de dar. Então Deus ele tem como testemunha o céu e a terra, o que é muito interessante isso, né? Que essa aliança ela tem como testemunha os céus e a terra, né? E por que isso é interessante? Porque lá na frente, lá no Evangelho, né, muitas pessoas confundem, dizendo que Jesus, quando veio instituir uma nova aliança, ele veio acabar com a aliança mosaica, né? Muitas pessoas acham que a aliança mosaica ela acabou para que Jesus ele fizesse uma outra aliança, né? Olha o que Jesus próprio diz em Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então Jesus mostra, olha, a testemunha está dizendo o céu e a terra. Enquanto eles estiverem, a lei, ela nenhum tio, nenhum jota se omitirá da lei. Ou seja, Jesus ele fala, eu não vim destruir, eu vim cumprir, nem a lei, nem os profetas. Jesus ele veio cumprir, né? E também criar uma nova aliança, né? Ele que é o mediador da nova aliança, que a gente vai falar isso na aula que vem. Mas a gente tem os céus e a terra como testemunha. Enquanto houverem céus e terra, nós teremos aí a lei valendo 100%. A aliança mosaica ela também tem bênçãos e leis,
né? Ela tem direitos e deveres. Os direitos que foram colocados ao povo, né? Eu já li algum versículo que fala que seria a possessão da terra de Canaã, né? Aquela bênção que foi prometida a Abraão, ela vai se cumprir no povo de Israel. Essa é uma das bênçãos que Deus ele colocaria nesta aliança, né? Uma outra aliança é que Israel seria um reino de sacerdotes. Israel seria um reino sacerdotal, ou seja, uma nação, né? Um país aonde todos eles seriam sacerdotes do mundo, né? Ou seja, eles representariam o mundo diante de Deus, né? E também, lá em Deuteronômio 28, a gente vê que Deus ele fala que Israel seria um povo exaltado entre as nações, né? Um povo que as nações olhariam e falavam, puxa, que povo abençoado. Então, e conheceria Deus através das bênçãos que Deus dá a Israel. Então, essa aliança mosaica ela tem essas bênçãos, né? Bênçãos que são materiais, bênçãos para essa terra. E também leis que foram colocadas, né? Deveres que eles deveriam ter, né? Eu não daria para listar todas aqui, porque são 613 mandamentos, o número totais de mandamentos que Deus deu através de Moisés ao povo de Israel. Sendo que não todo mundo cumpre os 613 mandamentos. Isso é algo interessante e importante a se falar, porque cada pessoa tinha responsabilidades diferentes. Por exemplo, existem mandamentos que são só para sumos sacerdotes. Existem mandamentos que são só para sacerdotes, mandamentos que são só para levitas, mandamentos que são só para homens, mandamentos que são só para mulheres, estrangeiro, e mandamentos que tem para estrangeiro que vive no meio do povo, né? Então isso é importante, porque tem gente que fala, ah não, eu cumpro toda a lei. Não, se você não é sacerdote, você não cumpre leis para o sacerdote. Se você não é o sumo sacerdote, você não cumpre a lei, né, que você tem que colocar o éfode toda vez que entrar para oficiar, né? Você tem que colocar as vestes do sumo sacerdote. Você não cumpre essas leis, então você não pode dizer que você cumpre todos os 613 mandamentos. Cada um de nós cumprimos os mandamentos aos quais nós fomos colocados a responsabilidade de cumpri-los, né? Por exemplo, os homens não cumprem o batismo de purificação por causa do período menstrual das mulheres. Só elas que cumprem essas leis, né? Então, cada pessoa ela foi colocada com responsabilidades diferentes, né? Certa vez um professor me falou, e realmente isso é verdade, que a justiça de Deus ela não é baseada na igualdade. Deus não dá mandamentos iguais às pessoas. Deus escolheu dar mais mandamentos a uns, outros menos mandamentos a outros, mais responsabilidades a um, menos responsabilidades a outros, né? Então, a gente vê isso claramente na aliança mosaica. A gente vê que Deus, com algumas pessoas, ele coloca mais mandamentos, né? Principalmente com a tribo de Levi e também com os filhos de Arão, que são sacerdotes, e também com a linhagem, né, dos primeiros filhos de Arão, que vêm a ser o sumo sacerdote. Eles têm responsabilidades diferentes, ainda que todas elas, a soma de todas elas, são esses 613 mandamentos.